Aqui é o Brasil. Eu sou o Homem de Ferro. Fala pessoal, Sensei de Mil Nomes na Voz. Hoje a gente vai começar um novo episódio no Cinema Sem Crise. Como vocês viram na thumb, vai ser um review Demon Slayer, Castelo do Infinito. E o nosso diretor, pediu pra gente gravar no Cinema Sem Crise, até porque foi um anime, uma animação, que de certa maneira foi disponibilizada no dia 11 de setembro nos cinemas de todo o Brasil, e por isso esse review vai ser um dos episódios do Cinema Sem Crise, ok? Inaugurando, também animes no nosso maravilhoso quadro do Cinema Sem Crise. Antes de eu chamar a vinheta, eu vou pedir por gentileza, pessoal, siga a gente nas redes sociais, siga o História Sem Crise no Spotify, no YouTube, no TikTok, e vamos pra cima. Estoura o dedo aí no like, vamos pra cima. Comentem, compartilhem com os amigos, com o pessoal que gosta de ouvir um review, principalmente por meio de áudio, Dessa maneira eu acredito que não tenha tanta dificuldade aí pro pessoal conseguir acompanhar os nossos episódios. E é isso. Diretor, chama a vinheta que a gente vai começar daquele jeito esse quadro, esse episódio que vai ser um arregaço. Pra cima. Então, pessoal, como eu já havia adiantado, a gente vai fazer um review, muito importante da trilogia, que vai ser esses 3 últimos filmes de Demon Slayer, também com o título original Kimetsu no Yaiba. E esse primeiro filme foi só uma introdução e, pessoal, eu acho muito errado, por meio de comparação, a gente querer comparar o arco do Castelo do Infinito com do Trem do Infinito, Por quê? Já vou começar trazendo alguns comentários sobre, o Castelo do Infinito, no qual a gente tem 3 lutas muito importantes, A gente tem a primeira luta, que é do Doma contra a Hashira do Inseto, Nós temos a segunda luta, que é do 6 Superior, o Lua 6 Superior, o então novo Lua 6 Superior, o Kaigaku, que é o substituto do Daki e do Gyutaro, Como vocês viram lá em um dos arcos muito importantes do próprio anime, no qual a gente tem a Daki e o Gyutaro morrendo, no caso, eles foram decapitados pelo Hashira do Som, junto com o Tanjiro e companhia. E aí ele foi substituído pelo Kaigaku, que é um ex-caçador que se tornou um demônio com o uso da respiração do trovão. Então a gente sabe que ele é um um ex-irmão de treino do nosso maravilhoso e do nosso... Assim, gente, o que foi Zenitsu nesse filme, Pelo amor de Deus, nossa, épico, Já vou comentar sobre essa segunda luta, sobre essa segunda luta, perdão. A gente vai por ordem, tá? Eu vou começar com a luta da Shinobu, que é a Hashira do Inseto com o Doma. Depois a gente vai comentar sobre a luta do Zenitsu com o Kaigaku. E, por último, Tanjiro e Gyu, o Hashira da Água, versus o Lua Superior número 3, o Akaza, No qual, no começo desse querido episódio, eu falei pra vocês não compararem, com o arco do Trem do Infinito,
Porque no Arco do Trem do Infinito a gente fica com ódio gigantesco. Nossa, a gente fica com muita raiva do Akaza por N motivos, né? E na luta do filme do Castelo do Infinito a gente tem um retorno, né? Do Akaza, mais profundo, né? No qual a gente aprofunda, né? A história por trás, o passado, né? Do Akaza. E isso faz a gente mudar de opinião, mas antes de pular etapas, vamos começar o nosso querido episódio, né? Comentando primeiramente, né? O fato de termos a primeira luta, né? Antes de mais nada, eu vou trazer alguns contextos muito importantes que a gente tem 6 luas superiores, né? A gente tem o Kokushibo sendo a lua superior número 1, o Doma sendo o lua superior número 2, nós temos o Akaza, o 3 superior, o Anakimi sendo o 4 superior, tudo bem? Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos começar então com a explicação de como que funciona a questão das luas, né? Das luas do Muzan, né? Primeiramente, o Muzan, ele durante mais de 1000 anos, ele reuniu Onis poderosíssimos para combater os caçadores, né? Para que então ele pudesse encontrar a cura ou, né? Um Oni que pudesse sobreviver ao sol, que é o que o Muzan mais deseja, né? Porque uma das principais, e não a principal, né? Na verdade, a principal fraqueza do Muzan, a única forma de você matar o Muzan não é decapitando. A gente descobre durante o filme do Castelo do Infinito que decapitando você não consegue matar o Muzan. A única forma dele morrer de fato é o sol, tudo bem? E o Muzan, ele quer perder a sua única fraqueza, né? Que é o sol. E aí a gente tem, né? Todo o contexto da família, do Tanjiro, o fato deles serem descendentes da respiração do sol, e o fato da irmã do Tanjiro, né? Ser uma Oni e não ter a fraqueza do sol, né? E aí o Muzan, ele fica maluco, ele descobre tudo isso. E a gente tem os Hashiras, né? Na verdade, o líder dos Hashira, né? Fazendo com que ele sirva de isca, né? Para atrair o Muzan, né? Para que então eles pudessem fazer uma emboscada. Só que o Muzan, ele já estava preparado, né? Como eu havia comentado com vocês, nós temos 5 luas superiores, né? Primeira lua sendo o Kokushibo, o segunda lua superior sendo o Doma, o terceiro o Akaza, o quarto seria o Hantengo, mas na temporada na temporada anterior ao filme, no treinamento, antes do treinamento dos Hashira, no arco dos ferreiros, a gente tinha o Hantengo como lua superior número 4, só que a partir do momento em que ele é decapitado pelo Tanjiro, né? Anakimi, que é a última pessoa a ocupar a posição de 4 superior no Castelo do Infinito, ela tem, na verdade, um poder gigantesco, né? Porque a Anakimi, antes de ser o Lua Superior número 4, ela que sempre controlou o Castelo do Infinito. Então ela é extremamente leal ao Muzan e ela é capaz de controlar o Castelo do Infinito. Então, a partir do momento que ela toca aquela espécie de instrumento dela, acho que vocês vão lembrar, ela é um Oni com apenas um olho, né? E ela fica tocando aquele instrumento que lembra muito um violão. Não vou lembrar agora o nome desse instrumento, me foge a memória. Mas ela que controla o Castelo do Infinito. Então a gente tem a substituição do Hantengo 4 superior pela Anakimi. E a gente tem a substituição do 6 superior. O 5 superior, na verdade, ele não houve substituição. O Gyoko, ele também é decapitado lá na temporada do Arco dos Ferreiros, né? Ele é decapitado
pelo Hashira da respiração da névoa, né? E de fato a gente tem um grande problema ali, porque não houve uma substituição, né, do nosso Gyoko como 5 superior, mas houve uma substituição do 6 superior, né, que era Adaki e o Gyutaro, no qual eles lutaram contra o Hashira do Som em uma das temporadas anteriores, no arco do entretenimento lá, que houve a luta do Tanjiro com o Hashira do Som contra Adaki e o Gyutaro, e Adaki e o Gyutaro eles são decapitados e substituído pelo 6 superior atual, né, Kaigaku, um ex-caçador, né, que se tornou um demônio, com o uso, né, da respiração do trovão, e ele era um ex-discípulo junto com o Zenitsu, que seriam, né, os substitutos, né, do Hashira do trovão. Só que a gente tem o Kaigaku se transformando no Oni. E antes de mais nada, de maneira bem detalhada, esse episódio vai ficar um pouco longo, tá, rapaziada? Eu confesso que eu tenho um grande problema com nomes japoneses, então caso eu esqueça algum nome, vocês podem, né, de fato comentarem aí no episódio, fiquem à vontade. Eu gostaria muito que vocês comentassem, que vocês compartilhassem com a rapaziada. Esse review ele é de extrema importância para que vocês possam entender o que vai acontecer mais ou menos. Mas eu não vou passar tanto spoiler, obviamente, né, gente? Como é um review ele tem spoiler do filme, só que eu não vou trazer spoilers dos próximos filmes, tudo bem? Então a gente vai ficar nesse time aí de só comentar sobre o filme atual, mas eu vou fazer vou dar alguns cortezinhos assim para que vocês aguardem ansiosamente o segundo, que meu Deus, eu tô aqui mordendo as paredes querendo de fato assistir esse segundo filme, que vai ser um espetáculo. Mas bora lá. Então, o filme ele se inicia, né, pessoal, com a luta da Shinobu, a Hashira do inseto, contra o Lua Superior 2, o Doma, né? Ela entra no castelo do Doma e é uma luta muito desigual, né, gente? Eu precisava comentar sobre isso, né? Eu acredito que a Shinobu, entre os Hashiras, é uma das mais fracas, assim, em termos de força bruta, né? Ela tem a sua respiração do inseto, né? Que tá focada em aplicar veneno a Oni, venenos contra Oni, né? E a gente vê que durante o filme, os venenos dela não surtem efeito contra o Doma, né? O Doma, ele é o número 2, né? Ele é extremamente poderoso, ele tem como seu poder principal, o seu Kekijutsu, transformar o seu sangue em gelo e destruir completamente os pulmões, né? E quando a gente para analisar, como assim destruir completamente os pulmões, a respiração? Respiração, lembrando, né, que os Hashiras, eles utilizam respirações, né? Eles controlam suas respirações para então aplicar o que nós chamamos de dança, né? A gente tem a dança do sol, a dança do fogo, a dança da água, a dança no caso da Shinobu, a dança do inseto, né? E de necessidade eles precisam ter uma respiração específica, controlada, treinamento extremamente árduo, né? Principalmente a gente viu lá no arco dos Hashira. É um treinamento brutal para você conseguir controlar a sua respiração. E quando a gente fala de um Oni que ataca o sistema respiratório, a gente fala de um Oni extremamente poderoso, né? E como a gente viu no filme, foi uma luta muito desigual, né? A gente relembra o passado, né, da Shinobu, no qual o Doma, ele mata a irmã da Shinobu, né? E ela guarda esse rancor contra o Doma, né? E quando ela vê ele, e quando ela olha, né, pra arma dele, que são 2 leques,
ela lembra do que a irmã dela falou pra ela sobre o dia que ela encontrar esse Oni, ela não lutar contra ele. Só que a gente tá no Castelo do Infinito, né, pessoal? Onde a gente não tem volta, né? E aí não tem pra onde ela ir, né? Ela não tem escapatória, a não ser encarar e lutar contra ele. Só que é uma luta muito desigual, ele é muito poderoso. Não vou trazer spoiler do próximo filme. Aguardem as cenas dos próximos capítulos, porque a gente vai ter um gostinho de V de vingança maravilhoso no filme 2 contra o Doma, tá? Vocês vão saber o porquê, né? Quem já acompanhou o mangá, né? Com o mangá ele já finalizou, né, pessoal? O mangá de Kimetsu no Yaiba já finalizou, vocês sabem o que acontece. Mas quem não sabe, espere o próximo filme, você vai ver que vai ser um plot twist foda, espetacular, extremamente épico, né? E a gente tá falando de um filme onde quem se preocupa muito com perdas de personagem vai ficar de queixo caído. Vou trazer uns spoilerzinhos assim de leve, mas gente, não criem vínculos com personagem de Kimetsu no Yaiba, porque haverá perdas, principalmente do lado dos Hashiras. Então, aguardem as cenas dos próximos 2 filmes aí, finalizando a trilogia e o então maravilhoso, espetacular anime de Kimetsu no Yaiba. Mas vamos para a próxima luta. Na segunda luta a gente tem Zenitsu versus Kaigaku, né? A gente tem então a luta entre os dois detentores da dança do trovão, né? A gente tem 6 danças na respiração do trovão, o qual, né? O Zenitsu ele só domina a primeira. E aí a gente descobre durante o filme que o Kaigaku era um antigo discípulo junto com o Zenitsu. Os dois herdariam, né, o dojo da respiração do trovão. Só que o Kaigaku, ele não dominava a primeira dança, que é então a dança principal da respiração de fato do trovão, né? Ele dominava a dança número 2, 3, 4 e 5 e a sexta, obviamente. Só que ele não dominava a primeira. E durante os treinamentos lá no dojo, ele tinha um... Eu não vou dizer que ele tinha uma inveja do Zenitsu. Ele não tinha inveja do Zenitsu. Na verdade, ele cagava pro Zenitsu. Ele tratava o Zenitsu extremamente mal. Mas ele não suportava o fato de não conseguir usar a primeira respiração do trovão, né? Que é então a mais rápida e uma das mais poderosas, né? E o Zenitsu, ao contrário dele, né? Ele não dominava as outras 5 formas da respiração do trovão, mas dominava a primeira. E aí a gente tem a luta entre os dois, no qual o Kaigaku... a gente volta pro passado, no qual o mestre deles aplica, né? O que nós chamamos de suicídio muito pesado, né? Porque ele é uma espécie de... né? O seppuku é um ritual de suicídio japonês como uma forma de assumir a responsabilidade pelo fato de que o seu outro aluno, né? O que eu havia comentado com vocês, o Kaigaku, se transformou num demônio, né? O Kokushibo transforma ele num demônio. Na verdade, se a gente parar para analisar, o Kaigaku ele não teve escolha, tá, gente? É muito fácil julgar o Kaigaku pela escolha dele de ter se transformado em um Oni. Só que ele estava em frente ao Lua Superior número 1, né, gente? E durante o passado, o Kokushibo, ele fala, né, que qualquer gota daquele sangue derramado, ele seria morto, né, o Kaigaku. Se ele não se transformasse no Oni, com certeza ele também seria morto pelo Kokushibo. Então, em tese, ele não teve escolha a não ser se transformar em um Oni, né? É uma traição o que o Kaigaku fez?
né? Porque quando você se transforma num espadachim com desejo de se tornar um Hashira, se tornar um demônio é a última escolha, né? Na verdade, não existe essa escolha de você se transformar num demônio. Você tem que lutar até o final, né? Então, o Jigoro Kawajima, que é o mestre dos dois, ele não aceitou o fato do Kaigaku ter se transformado em um Oni. E aí ele aplica Seppuku, que é uma morte lenta e dolorida, no qual você, né, dá uma facada no seu estômago, e a morte é lentíssima, é uma das piores que existe. Normalmente, quando eles aplicam esse ritual, uma pessoa de fora corta o pescoço da outra pessoa pra ela não sofrer, pra ela não sofrer tanto, né? Mas, de qualquer maneira, é triste, né? A questão do que aconteceu entre o mestre e os seus discípulos, né? Mas enfim, né, gente? A gente tem uma luta épica, né? Do Kaigaku aplicando as 5 danças do trovão, que são belíssimas, extremamente fortes. E a gente tem, né? uma reviravolta gigantesca, né? No qual a gente culmina, né? Na criação da 7ª forma da respiração do trovão, né? O Zenitsu, ele cria a 7ª forma, ele cria uma forma própria da respiração do trovão, que é épico. Nossa, essa luta foi épica, né? Essa luta foi extremamente épica. Mas é isso, né? E finalizando, né, gente? A gente tem aqui pra gente poder finalizar esse review de forma bem detalhada, a luta do Tanjiro e do Gyu contra o Akaza. E assim, é o retorno, né, do Akaza, do Lua Superior número 3, responsável pela morte do Rengoku. Acredito que o Hashira do Fogo, junto com a sua passagem no filme do Trem do Infinito, tenha sido um dos personagens favoritos de grande parte da comunidade de Demon Slayer. Ele tem um design, né? O Rengoku, ele tem um design maravilhoso, ele tem um design muito legal. A forma do seu cabelo, a forma da sua do seu kimono, né? De Hashira. Ser da respiração do fogo, né? Enfim, ele tem frases épicas, né? Incendeie o seu coração, né? Não desista. E aí a gente tem, né, a passagem épica dele no filme do Trem do Infinito, que pra mim, assim, foi uma das lutas mais épicas de todos os animes. E aí, dessa vez, né, no Castelo do Infinito, a gente tem como foco a evolução do Tanjiro, né, como espadachim. Ele domina, né, ele começa a dominar a respiração depois do treino dos Hashira, né, na temporada anterior. Ele domina a respiração do sol, né, e você vê muito pouco no filme do Castelo do Infinito ele utilizando, exceto no começo da luta dele com o Gyu contra o Akaza, utilizando a respiração da água. Tirando o comecinho que ele utiliza a respiração da água, praticamente durante todo o filme e contra o Akaza, ele usa apenas a respiração do sol, que né, a gente sabe que é a respiração mais poderosa de todas, né? E ele é o único que domina as danças do sol, né? E a batalha acontece em um ambiente alucinante ali dentro do Castelo do Infinito. Eu confesso pra vocês que eu assisti esse filme 2 vezes no cinema, assisti legendado, assisti dublado. Confesso que legendado é muito melhor, não tem comparação, gente, vocês vão me perdoar. Eu admiro demais os dubladores brasileiros, eu admiro demais o trabalho deles, eu admiro demais também o fato da gente ter uma dublagem excepcional, maravilhosa. Mas o legendado é o legendado, rapaziada. O legendado me cativa, o legendado rouba o meu coração. Entende? O legendado é maravilhoso, sabe? A forma como os sons das lutas, dos dubladores japoneses, o jeito com que eles falam, o jeito com que eles
aprofundam um personagem, mergulham no personagem. É tudo muito maravilhoso, cara. É demais. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Confesso com vocês que o filme do Trem do Infinito eu prefiro dublado, porque as frases de impacto do Rengoku de forma dublada nossa, foi. Eu confesso pra vocês que eu já chorei umas 2, 3 vezes assistindo esse filme. Eu já assisti esse filme mais de 5 vezes, tá, gente? Eu sou apaixonado por Kimetsu no Yaiba, por Demon Slayer. E o Castelo do Infinito, a dublagem é excepcional, mas o legendado não tem pra ninguém, gente. Enfim, então a gente volto a repetir, o foco na evolução do Tanjiro. E posterior à evolução do Tanjiro, a gente tem um retorno, né, do Akaza, a gente tem um aprofundamento, né, na história dele, e aí aquele tão odiado Akaza do filme do Trem do Infinito, ele acaba sendo, pelo menos pra mim, gente, pra mim, adorado, cara. Tipo assim, o passado dele é muito triste, né? A gente tem um passado onde ele apenas serviu as pessoas, ele nunca viveu a própria vida dele. Ele serviu o pai dele desde pequeno. Ele viveu uma vida muito, muito, muito pobre, né? Muito, 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 muito limitada. O que gera uma crítica, né? Também à sociedade, né? Quando ele tá apanhando lá dos donos de terras lá em uma das cidades em que ele vivia, no qual ele fala que os remédios pro pai dele é muito caro e não dá pra viver só de trabalho tendo que comprar esses remédios caríssimos, né? E essa frase me cativou muito, porque é uma realidade muito próxima de muitas pessoas aqui no Brasil que têm salários baixíssimos e ainda tem que comprar remédio para os avós, para os pais. Então, de certa maneira, é uma crítica também à sociedade, algumas frases desse filme. Ou então, te faz refletir sobre algumas realidades em nossa sociedade, né? Não é que é uma crítica. De maneira indireta pode ser que seja, mas um filme... E aí a gente tá falando do cinema sem crise, né, pessoal? Todos os filmes, eles são interpretativos, cada pessoa vai interpretar a sua maneira, e eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas nos filmes, nos animes. Você poder interpretar de sua dada maneira, na forma como você vê o mundo, na forma como você vê a realidade do mundo, entendeu? E quando você cria nexos entre filme e realidade, anime e realidade, eis que a gente vê a beleza da arte, né? Então, de fato, você saber apreciar a arte por meio visual e por meio de audiovisual, né? É você entender que a minha interpretação, assim como eu tô comentando com vocês nesse review, pode não ser a interpretação de vocês e tá tudo bem. E é por isso que o nome do nosso podcast é História Sem Crise. Sem crise, rapaziada. Cada um tem a sua forma de apreciar a arte, de interpretar a arte. E comentem aqui o que vocês acharam desse filme. Comenta aqui. Confesso que, para finalizar o nosso review, o Akaza, ele foi um dos personagens mais vibrantes para mim após conhecê-lo em seu passado. E o fato dele não ter tido memória durante centenas de anos que ele foi um Oni, né? A gente vê, né, que no começo ele ajudava o pai dele e tal, o pai dele se suicida, né? E aí ele é obrigado a vagar por aí, né? E antes de começar a vagar de forma perdida de cidade em cidade, ele retorna à cidade no qual o pai dele se suicidou e, arregaça com todo mundo, usando apenas os punhos. E aí ele conhece, né, o mestre dele, né, o mestre do Akaza, o qual ensina para ele
o sistema, né, no qual ele luta. Lembrando, né, que o mestre do Akaza, ele era um artista marcial e mestre de um dojo. E o mestre do Akaza, ele encontra, né, o Akaza em uma dessas cidades e de forma completamente dissimulada, cego, o Akaza, ele tinha agredido diversas pessoas e o Keizo, que é o mestre dele, fica vislumbrado com o fato de um garoto, né, conseguir fazer isso com os próprios punhos, e ele acolhe no dojo dele, né, treinando o então Hakuji, né? Antes dele ter o cunho Akaza, né? O nome humano dele era Hakuji. E nas artes marciais e no seu dojo, o Keizo, que é o mestre dele, trata ele como um filho, sendo a pessoa que ele mais tarde jurou proteger ao lado de sua noiva, né? A Koyuki, que é filha do Keizo. Então, a gente tem o Keizo adotando o Hakuji e depois dando a mão da filha dele ao Hakuji. A gente vê que durante anos ele cuidou da Koyuki, que tinha uma doença muito rara, né? E muito cara também, que era muito parecida com a doença do pai dela, que a gente descobre, né, que na verdade era uma pneumonia. E trazendo conhecimento de biologia, gente, para quem não sabe, eu sou formado em engenharia de alimentos, e a pneumonia, ela é muito similar a uma gripe, né, a uma tosse, só que a pneumonia, ela é mais severa, porque é uma bactéria que ataca os pulmões, né, é uma bactéria que se chama Klebsiella pneumoniae, é uma bactéria extremamente poderosa, né. A gente descobriu durante alguns anos atrás que, inclusive, foi ela que se transformou no que nós chamamos de superbactéria hoje, né? Que nós chamamos de superbactéria lá nos Estados Unidos, no qual não tem cura, né? Uma vez que você pega a superbactéria, game over, né? Mas enfim, a Koyuki, ela tinha pneumonia e durante muitos anos, durante muito tempo, o Hakuji cuidou dela, né? E em um dos momentos no qual ele recebe a mão dela como noiva, e aí ele vai no túmulo do pai dele contar pra ele as novidades, né? Contar pro pai dele as novidades, tudo mais, que ele seria um esposo, que ele teria uma esposa, né? Que ele se casaria e tudo mais. E aí, quando ele chega de volta no dojo, ele descobre, né, que tanto o mestre dele, o Keizo, e a Koyuki foram, eu vou dizer, envenenados, né, mas na verdade eles foram brutalmente assassinados, né, porque não existe morte mais brutal do que você envenenar uma pessoa. E aí, relembrando o filme do Trem do Infinito, a gente vê aquele momento final no filme do Trem do Infinito, no qual o Tanjiro joga a espada e chama ele, seu covarde! Você é um covarde! E aí ele fica possesso, porque ele não aceita a covardia, né? Ele não tem memória, né? O Akaza, ele é um Oni que não tem memória do passado dele. Só que ele começa, durante o filme do Castelo do Infinito, a relembrar, olhando pro Tanjiro. O Tanjiro faz ele lembrar do mestre dele. E aí ele começa a entender e começa a voltar, né, no tempo e relembrar algumas memórias que ele havia perdido, né? E em uma dessas memórias que ele havia perdido, tem muito a ver com o fato do mestre e da esposa dele ter sido mortos de maneira covarde, né? Porque ele fala, né, lá no seu passado que como eles foram envenenados, o pessoal que envenenou eles, que era do dojo do lado deles, que queriam, na verdade, o espaço de terras do dojo do Keizo, eles foram covardes, né, gente? Eles foram covardes e aí eles assassinaram de maneira covarde os dois. E aí o Hakuji vai pro então dojo desse pessoal
e simplesmente assassina de maneira brutal todos, sem exceção. Apenas com um punho ele mata todo mundo de maneira brutal, de frente. Por isso que durante os mais de 100 anos do Akaza, ele sempre enfrentou todo mundo de frente. Ele não era covarde, né? Ele odiava covardia, ele encarava todo mundo de frente, né? E rapaziada, vamos falar de luta, mas na moral, o Akaza, ele é um Oni que não usa nenhum tipo de arma, senão os punhos, velho. E o estilo de luta dele é épico. É épico. Nossa, é épico. Sem mais. Tipo, o estilo de luta dele, de arte marcial dele é um fenômeno. Um fenômeno. E aí a gente tem, né? Eu já delonguei demais esse episódio, né? Acabei falando demais, né, pessoal? É um episódio longo. O pessoal que me acompanha no Instagram me pediu um episódio longo pra comentar sobre esse filme. Eu falei que comentaria um review de 10 minutinhos, mas, rapaziada, o episódio já tá chegando em 35 minutos, provavelmente passe um pouquinho. A gente vai fazer algumas edições, alguns cortes, mas basicamente finalizando aí, falando sobre o final, né, da história do Akaza, né? Então ele, né, retomando, ele assassina, né, todo mundo lá do dojo no qual envenenaram o mestre e a esposa dele. E aí o Muzan aparece, né, e fala: como assim? Eu venho pra uma cidade onde me falaram que tinha um Oni, no qual eu não conhecia, no qual eu não mandei pra lugar nenhum. E aí ele vê que na verdade não era um Oni, era um ser humano, né? Era um humano, Hakuji. E aí ele dá um golpe certeiro, né, no Hakuji, na cabeça dele. E uma reflexão que eu tive é que o fato do Akaza ter perdido sua memória é que, diferente de quase todos os outros Onis que escolheram ser um Oni, o Akaza ele não escolheu ser um Oni, né? O Akaza ele foi transformado de maneira forçada, né? Com um golpe, inclusive, no seu cérebro, o que o fez perder sua memória, né? O que o fez perder a sua essência, entendeu? E aí, quando ele toma conta de que ele de fato, ele relembra do passado dele, né? Porque, na verdade, o filme relembra o passado do Akaza, mas nada mais é do que um plot twist do Akaza relembrando o seu passado, né? E aí, quando ele tem noção de quem ele era, de quem foi o mestre dele e das pessoas que ele perdeu, a gente vê que ele simplesmente vai em direção, né, ao estado final aí do filme, aos finais, ao grande finale do filme. Ele vai em direção ao sol e ele simplesmente, vamos se dizer, aplica um seppuku, pode-se dizer assim, um seppuku dos Onis, né, que seria um suicídio. Ele vai pro sol e desaparece, né? Porque até então a gente vê a evolução do Tanjiro e com a respiração do sol ele consegue decapitar o Akaza. Só que mesmo decapitado, o Akaza não morre. Então isso já é uma nuance de que os Onis mais poderosos, eles não morrem decapitados, rapaziada. Então guarde muito bem isso. E eu finalizo o review de hoje, o episódio de hoje, com esse grande finale. Os Onis, principalmente os Luas Superiores, 3, 2, 1, e aí o líder deles, né, o Muzan, eles não morrem decapitados. Então no começo do filme, e aí a gente vai relembrar, né, a frase do mestre dos Hashira, dizendo a seguinte frase pro Gyomei, que é o Hashira da Pedra: será uma batalha longa. O Muzan,
ele só tem uma fraqueza, o Sol. Só que com a luta do acaso, nós também descobrimos que a única fraqueza dos principais luas superiores é o Sol. Mas a gente tem um plot twist do Doma que vocês não aguardem. Olha, que vocês não esperam. Vou falar pra vocês, vai ser um plot twist que vocês ficarão boquiabertos. É isso, rapaziada. Vejo vocês no próximo episódio. Talvez do Prime Sensei, tá, gente? Eu vou falar, já trazendo alguns spoilerzinhos bem rápido. Eu vou comentar e vou trazer os animes da temporada de outubro de 2025 e quais são as minhas apostas para outubro de 2025. É isso, rapaziada. Vejo vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse review. Por mais que eu tenha falado um pouquinho de abobrinha, tenha falado demais. É um episódio longo. Vejo vocês. Fui! Eu entendi a referência.